Foi o professor Jorge Oliveira que deu o pontapé de saída na arqueologia na Universidade de Évora, já lá vão algumas décadas. Como foram os primeiros anos de arqueologia na Universidade de Évora, com um território imenso por explorar? E qual foi a direção que decidiu seguir e quais as razões que tiveram então subjacentes? Marco, não fui eu necessariamente que começou com a arqueologia na Universidade de Évora. Quando eu cheguei aqui, nos finais de 83, princípios de 84, o que havia era a arqueologia amadora na Universidade. O que eu transformei foi da arqueologia amadora em arqueologia profissional, digamos assim. Porque quando cá chego, havia o curso superior livre de arqueologia, iniciado pelo colega que entretanto faleceu, que era o professor Jorge Pinho Monteiro, que dá o nome a este laboratório onde nós estamos agora em homenagem a esse colega, que tinha começado exatamente ele, sim, em 79 ainda, com esse curso superior livre de arqueologia. A arqueologia, quando a atividade já profissional, é já comigo, com o meu colega José Caetano saiu também cá desta casa, que nós começámos, de facto, a desenvolver trabalhos de investigação, sobretudo nesta zona central aqui do Alentejo, que é uma zona, obviamente, extremamente rica do ponto de vista arqueológico, sobretudo do que diz respeito a monumentos megalíticos. Contudo, o colega que trabalhava cá, que saiu, trabalhava sobretudo ele na parte do Ruben. Portanto, nós tínhamos aqui uma complementaridade. A parte da pré-história era, digamos, assumida por mim, e a parte do período Ruben e o que segue por esse colega, José Queiro, que entretanto também já faleceu. Ou seja, nós estamos aqui desta casa desde 83, mais coisa, menos coisa, a desenvolver trabalhos já de investigação com toda completamente legal, porque aquilo que se fazia anteriormente, não sei propriamente ilegal, era menos legal, ou seja, não havia autorizações explícitas, havia autorizações verbais para poder fazer algum trabalho aqui e além. O que era muito interessante nessa altura era que o curso superior livre de arqueologia, que não era dedicado aos alunos da casa, era fora de hora, era fora do horário normal. Nós dávamos aulas de arqueologia aos sábados e aos domingos, a essas pessoas de fora. Nós tínhamos o senhor que tinha uma loja de sapatos, tínhamos o senhor que tinha uma mercearia, era o senhor que tinha ainda tem, uma pastelaria aqui na rua Serpa Pinto. Enfim, era uma série de pessoas aqui da cidade que se interessavam pela arqueologia de uma forma assumidamente romântica. Para eles era um encanto estarem a colaborar connosco e nós tentámos dar-lhe aulas e ensinar. Mas eles queriam ir para o campo cavar, que é aquilo que eles queriam, e nós tentávamos limitar um pouco, porque só se vai para o campo depois de estar devidamente instruído, depois de saber devidamente o que é que se vai fazer. E é assim que começa assim. Só já depois de 83, em 84, começa mais tarde o curso de Património Cultural e aí temos o começo oficial das aulas de arqueologia. Porquê? Porque o curso de Património tinha várias cadeiras de arqueologia. E a minha luta, e essa foi uma das lutas que eu travei com o colégio, digamos assim, de arqueologia em Portugal, com as pessoas que dirigiam a arqueologia em Portugal, na altura com o Instituto Português de Património Cultural, foi que reconhecessem os nossos alunos de Património Cultural como arqueólogos, porque eles faziam várias cadeiras de arqueologia, mas não tinham o título de arqueólogo porque não era um curso de arqueologia. E, de alguma forma, conseguimos, até 1999. Ou seja, esse período longo ainda de tempo, formámos alguns arqueólogos com o curso de Património Cultural, não sendo necessariamente o curso de Arqueologia. E foi-lhes conferido o título de arqueólogo, mas sempre com algumas condicionantes. Só já mais tarde é que nasce, de facto, o curso de Arqueologia, associado, obviamente, ao curso de História, e agora, atualmente, estamos com o curso de História e Arqueologia, que fornece, obviamente, a formação inicial, e depois temos o mestrado de Arqueologia. Da época que estuda, qual é que é a cultura ou a época que, de facto, que marca e que trouxe um desenvolvimento aqui para a região Alentejo? O Alentejo é, sobretudo, rico em duas vertentes. Aliás, já tinha referido. Megalitismo, ou seja, o período neolítico, e o período romano. São os dois marcos principais da paisagem cultural arqueológica do Alentejo. Eu trabalho maioritariamente em megalitismo, porque desde sempre assim o fiz, e o período romano está espelhado por tudo o que é Alentejo, porque os romanos, obviamente, ocuparam tudo o que era solos com interesse agrícola, e estes solos são minimamente interessantes do ponto de vista agrícola, e enquanto que os homens da pré-história se fixaram nestas terras um pouquinho mais para o interior, afastando-se um pouco mais da linha de costa, e estão neste interior alentejano. Eu trabalho sobretudo, não este Alentejo central, trabalho mais o Alentejo norte, ou seja, a zona do distrito de Porto Alegre, junto sobretudo à fronteira com o Tejo,
que é uma zona de transição entre o megalitismo do sul para o megalitismo da beira, que são coisas distintas, portanto há ali um período de transição muito interessante, que é isso que me vem a preocupar nas minhas investigações, é tentar perceber esse diálogo, que fronteira é essa do Tejo entre o sul e o norte, que faz transição uma coisa com a outra. É essa uma das apostas que me traz do ponto de vista da investigação. E quais são alguns resultados nesse sentido? Tem algum resultado já a apontar? Obviamente que sim. Não necessariamente com o apoio das instituições que deveriam apoiar, foi possível fazer um levantamento há cerca de 15 anos atrás, com o apoio da região de turismo de São Américo de Porto Alegre, foi possível fazer um levantamento do megalitismo do Norte Alentejano, ou seja, de todo o distrito de Porto Alegre, com os seus 15 concelhos. Nessa altura conseguimos identificar 650 dólmenes, repare que é um número enorme, e 650 dólmenes e à volta de 32 menites. Digo à volta de, porque temos dúvidas de alguns se são ou não. E isto em 2001 ou 2002 que nós fizemos esse inventário. 650. Repare, estamos a falar de monumentos que têm pelo menos 5.000 anos, no mínimo. Ora, de 5.000 anos para cá, muitos se perderam, de certeza muitos foram destruídos, centenas deles foram destruídos, e nós ainda hoje conseguimos identificar 650. Isto mostra-nos que o Alentejo, nessa altura, tinha uma densidade populacional de sobremaneira muito elevada, porque para haver tantos mortos, são os espaços da morte, também tinha que haver muitos vivos, como é óbvio. Ou seja, temos então um conjunto notável de monumentos, e só estou a referir-me ao distrito de Porto Alegre. Se formos olhar para o distrito de Évora, temos outro tanto, ainda mais rico ainda, em termos de monumentos megalíticos. E o monumento megalítico, enquanto espaço funerário, obviamente revela a presença também de vivos. E esses vivos serão sempre muitos mais do que aqueles que estavam enterrados, porque é a minha perspectiva que só alguns é que tinham direito a serem enterrados nos dólmenes. Porque, se calhar, o povo mais simples, os líderes iam, de certeza que os líderes principais iam para essas grandes sepulturas. E o povo, quando é que ia? Se calhar estavam esquecidos, abandonados, em pequenas tumbas, já estou a falar em espanhol, porque é assim que os espanhóis os chamam, em pequenas sepulturas que têm de ir hoje por conhecer. Portanto, são estas duas realidades que marcam a paisagem deste Alentejo, o período romano e o megalitismo do período neolítico. E o porquê de tanta gente, da existência de tanta população, enfim, nesta região, nesta vasta região aqui do Alentejo? Quais foram os motivos? Por que razões é que estava aqui esse número considerado de pessoas? Nós temos aqui as características da seguinte forma. Nós temos água. Apesar de se dizer que o Alentejo é seco, então, tem água. Água é vida. Portanto, tem só algum ponto de partida. E, sobretudo, nós temos duas bacias hidrográficas, ou três bacias hidrográficas, como queiram, que confluem ou que partem aqui desta zona do Alentejo, aqui à Igrejinha, para as portas de Évora, é de onde partem as três principais bacias hidrográficas, o Tejo, o Guadiana e o Salto. Saem dali saem as três principais bacias hidrográficas. E havendo água, há vida. E os solos também não são assim tão maus. Não são solos muito pesados, porque, tirando os romanos, todos os outros povos preferiram solos mais leves, para poder movimentá-los, porque a tecnologia agrícola não era tratores, como é óbvio, e o arado também não era conhecido ainda. Só já com o período romano é que o arado começa a ser divulgado, começa a ser utilizado em escala, e então começa a poder ser trabalhado as terras mais pesadas. Mas estes solos leves que existem aqui nestas redondezas permitiram que as primeiras comunidades de agricultores aqui se fixassem, e a pastorícia também é uma riqueza fundamental aqui. Portanto, bons campos de pasto. Por isso é que eles tinham todas já as condições necessárias para poder começar a fixar-se no solo, nestes solos aqui, porque têm água, têm pastos e têm agricultura. São os três elementos fundamentais para se poder fixar as comunidades aqui. O professor já liderou, enfim, muitas escavações, muitos trabalhos arqueológicos. Quais é que foram as principais descobertas que foram assinaláveis, suas, da equipa que dirigiu, e que, para o avanço do estado da arte na área da arqueologia? O laboratório de arqueologia onde nós estamos agora, constituído por vários colegas, como é normal, cada um dedica-se à sua área específica e cada um valoriza, obviamente, como é natural, de sobremaneira o seu trabalho. Para mim, o meu trabalho é o mais importante de todos, como é óbvio, não é? A minha colega dirá que o trabalho dela é o mais importante. Contudo, daquilo que me diz respeito a mim, e só falo, obviamente, pela minha parte, eu tenho vindo a trabalhar ultimamente sobre menites.
tenho vindo a trabalhar sobre Ménis porque estamos a falar de monumentos de grande impacto visual, que obviamente qualquer pessoa passa por eles, não fica indiferente, esbarra neles, sobretudo quando estão ainda em pé, e isso intrigou-me sempre desde pequeno. O que era isto? O que é que eram esses monstros? Porque alguns são autênticos monstros. Estou-me a lembrar, por exemplo, daquele de Castelo de Vide, o menhir da Meada, que tem 7,52 m de altura, pesa à volta de 20 toneladas. Desde criança que o conheço e desde criança me interrogava, mas porquê? Porquê isto aqui? E o que é que isto é? E enquanto não tive a oportunidade de escavar à volta dele para tentar perceber melhor o que é que era aquele monólito, não descansei. E tive a sorte nessa altura, já há 25 anos, tive a sorte nessa altura de ter obtido uma pequena porção de matéria orgânica na base do menhir que foi possível datar. E foi possível datar por uma data muito mais antiga do que era expectável, porque nós sempre pensámos, nós, comunidade de arqueólogos ligados ao Neolítico, sempre pensámos que o megalitismo funerário, ou seja, os dólmenes, eram contemporâneos dos menhirs. Quando escavo esse menhir e encontro matéria orgânica que é datável, encontro aqui uma diferença bastante grande de tempos entre aquilo que estava na base do menhir e aquilo que encontramos nos dólmenes. Uma diferença de cerca de 2000 anos mais antigo. Bom, uma data é só uma data e vale porque vale. Podíamos estar só ali perante uma data que podia ser um acaso e não teria importância nenhuma. 25 anos depois vou escavar outro menhir. E porquê é que vou escavar 25 anos depois? Porque os menhirs são raros. É bom que percebamos que temos poucos menhirs in situ, a maior parte deles foram desviados, foram arrancados, foram partidos, e nós temos, digamos assim, um património ligado ao megalitismo não funerário muito restrito. E temos que ser muito criteriosos na escolha para evitar a destruição final de todos eles. E optei por escavar o menhir do Patalô, em Nisa, a cerca de 10 km de distância do que já tinha escavado 25 anos atrás. E o que é que vamos encontrar? Vamos encontrar também matéria orgânica na base, que foi uma sorte enorme. Temos encontrado uma partículazinha de matéria orgânica na base, que também fomos sujeitos à datação por radiocarbono. E essa datação veio confirmar a outra anterior, ou seja, esta datação do menhir do Patalô tem uma diferença de 200 anos em relação à outra. O que é que são 200 anos? É 6.000 anos, não é nada. Isso mostra-nos então que, de facto, os menhirs são substancialmente mais antigos do que os dólmenes. E isso é uma descoberta, digamos assim, de interesse internacional, porque sempre todos os nossos colegas dissemos isto é tudo do mesmo período, isto é tudo da mesma gente, é toda a gente que faz isto. Não, não foram. Não foram de facto, porque 2000 anos são várias gerações. Em 2000 anos, muitas gerações decorrem. Portanto, estamos aqui com um diferencial de idades que permitiu que houvesse alterações substanciais na sociedade, na economia e até na política, digamos assim, da época. Ora, essa descoberta é uma descoberta de interesse acentuado, porque nos permite começar a olhar de outra forma até para os próprios monumentos megalíticos funerários. E começámos a perceber já agora porque é que em alguns monumentos megalíticos funerários apareciam menhirs. Porquê? Porque os menhirs eram realmente já muito mais antigos e foram reaproveitados alguns para serem incorporados em dólmenes. Portanto, esta é, digamos assim, talvez, nos últimos tempos, a descoberta que mais me excitou, se assim quiser, do ponto de vista de investigação, foi esta última, digamos, que marcou a minha investigação. E que outras áreas o professor investiga aqui na Universidade de Évora? Meu caro, umas vezes por obrigação, outras vezes por dever, outras vezes por prazer, temos que divergir também, não só da investigação, que sempre marcou, tem feito algumas divergências, digamos assim, de investigação por outros lados. E que divergências são essas? São aquelas que me dão outro prazer também para não estar sempre a fazer a mesma coisa. Tenho estado a estudar, imagino, forcas. Estudar as forcas deste Alentejo. Como sabe, Portugal foi o primeiro país a abolir a pena de morte. E é espantoso como é que ainda no Alentejo, pelo menos no Alentejo, se encontram em pé várias forcas. Comecei a fazer o inventário dessas forcas. No Distrito de Porto Alegre já está publicado um livrinho sobre essas construções terríveis, onde os homens e as mulheres não iam morrer de repente, iam morrer lentamente. Ainda encontramos em pé
vários sítios com forcas. Essa é uma das áreas em que tenho vindo a trabalhar. A arte rupestre também, a arte rupestre porque está muito ligada ao megalitismo. A nossa arte rupestre aqui desta zona é uma arte rupestre esquemática. Desta zona, não necessariamente aqui Évora, mas mais para o distrito de Porto Alegre, aquela zona das cristas quartzíticas do distrito de Porto Alegre, estão praticamente todos eles, todos os abrigos da crista quartzítica à volta de Porto Alegre, desde que estejam virados a sul ou a nascente, têm pinturas. E essas pinturas são contemporâneas dos monumentos megalíticos. E, portanto, há uma complementaridade de estudo entre o megalitismo funerário e, diria, o megalitismo pintado, porque, de facto, são as mesmas pessoas que estão enterradas naqueles dólmenes que pintaram aquelas que encontramos nessas grutas. Isso foi um projeto que desenvolvemos, que ainda está mais ou menos em curso, que começámos em Arronches, foi o primeiro sítio a ser intervencionado, depois passamos para Porto Alegre e é nessa zona que temos estado a trabalhar também. Obviamente, todos os trabalhos que temos desenvolvidos são trabalhos de prospecção arqueológica. Nós colaborámos com a REFER durante 14 anos, que nos levou a fazer prospecções em tudo o que era linhas novas, poucas foram, mas linhas que foram readaptadas ou renovadas. Fizemos acompanhamentos dessas obras durante 14 anos, como digo, e também durante 14 anos estive ligado à Cordelaria de Alter, onde encontramos imenso património e que hoje está esquecido, está abandonado e para espanto meu, soube ontem que vai ser transferido o património que nós recolhemos para outro local, porque a parte dispositiva da Cordelaria de Alter vai encerrar mesmo. E tem sido isto um pouco a investigação. Também trabalhei com uma outra colega que aqui colaborou connosco, portanto também já faleceu, a doutora Carmen Ballesteros, na parte da arqueologia judaica. Escavámos a sinagoga de Castelo de Vide, estudámos a sinagoga de Évora, fomos para a sinagoga de Valência de Alcântara e, portanto, também nesse período medieval, nós também trabalhámos. Digamos que há aqui um pouco de tudo, como, por exemplo, o Castelo de Castelo de Vide, que escavei nos anos 80. Estive lá à volta de 12 anos a colaborar com essa Câmara e aí escavámos, para além de vários monumentos megalíticos, escavámos o interior do Castelo de Castelo de Vide. E foi muito interessante, porque naquele topo daquela colina, à profundidade de 6 metros em relação ao nível atual, conseguimos encontrar Neolítico, ou seja, naquele sítio já os homens do Neolítico tinham estado, quando mais tarde foram construir uma fortaleza medieval naquele sítio. Portanto, digamos que há aqui um leque variado e isto também é uma forma de não me ligar só a uma área de investigação e poder também desenvolver e distrair-me um pouco com outras investigações que também são suculentas do ponto de vista de conteúdos e é isso que a gente tem feito. E de alguma forma sendo também relacionado com os alunos, com a participação deles aqui da Universidade e da Arqueologia? Sem dúvida, os nossos companheiros são os nossos alunos. Nós estamos a formar alunos e estamos a formar alunos com formação de campo. Somos das poucas universidades neste país, se não quase a única, que damos tanto tempo de atenção à parte prática, à componente prática com os nossos alunos. Quer eu, quer os meus colegas, em todas as campanhas de trabalho de campo que desenvolvemos, estão sempre presentes os nossos alunos, porque nós temos as cadeiras, quer de prospecção, quer de escavação, a nível das licenciaturas, a nível da licenciatura e a nível do mestrado. Portanto, temos sempre essa componente. Eu levo comigo sempre alunos, obviamente, a mim calham sempre os alunos mais novos, porque como te dou para a história, são sempre os mais novinhos, o que faz ter que estar sempre a ensiná-los todos de novo, a dar os primeiros passos. Também é giro, também é interessante, a aprendizagem, mas também, por outro lado, me tira algum tempo, porque precisava ficar de mais tempo para investigar, no entanto, tenho que estar a ensinar do beabá, mas isso é fundamental, obviamente, que a nossa investigação que se desenvolve é uma investigação de docência, por isso nós também muitas vezes somos convidados, por exemplo, por autarquias para desenvolver trabalhos de investigação e às vezes temos que recusar porque não temos capacidade de dar aulas ao mesmo tempo que estamos a levar os nossos alunos para o campo e a desenvolver trabalhos de investigação. Isto às vezes é um bocado complicado de gerir isto tudo. Por outro lado, nós temos um gravíssimo problema. Quem é que apoia isto? Quem é que paga isto? Porque a investigação arqueológica tem custos. É preciso ir para o campo, são precisas viaturas, é preciso dinheiro para pagar e comprar equipamentos, é preciso dormir, é preciso comer,
Quem é que paga isto tudo? A Universidade tem-se esquecido completamente dessa componente. E o que nos tem valido desde há várias décadas esta parte têm sido as autarquias. Nós fazemos protocolos de colaboração com várias autarquias, e essas autarquias fornecem-nos a alimentação dos alunos e o local de pernoita, e nós, em contrapartida, fazemos a investigação e damos-lhes a essas autarquias, digamos assim, o saber, o conhecer, a divulgação do seu património. Portanto, há aqui, digamos assim, um acordo, muitas vezes, às vezes só de cavalheiros, outras vezes com contratos formais, entre autarquias e universidade, em que os nossos alunos vão fazer as suas práticas para estes concelhos, com a nossa orientação bem entendido, e ao mesmo tempo as autarquias recolhem essa informação para poderem divulgar do ponto de vista, sobretudo, turístico, os sítios que nós estamos a intervencionar. É o caso, por exemplo, agora eu estou a trabalhar em Nisa, em que a autarquia nos convidou para fazermos um projeto chamado Mega Nisa, Megalitismo Nisa, cuja aposta é para eles que a autarquia criar roteiros turísticos de megalitismo, e para nós é a aposta de investigação e de formação dos nossos alunos. Portanto, temos tido aqui essa colaboração muito próxima. A minha colega Leonor Rocha a trabalhar com Mora e com Arraiolos, também em moldes semelhantes. O meu colega André Carneiro com Fronteira e Souzel, também em moldes semelhantes. Portanto, temos trabalhado exatamente desta forma. As autarquias dão-nos a alimentação e a estadia, às vezes pagam-nos o combustível, às vezes nem sempre, e às vezes também nos dão algum apoio para o equipamento que é necessário adquirir, e é assim que temos estado a trabalhar, porque, de facto, a Universidade ainda não percebeu que a arqueologia tem custos para além do papel e do lápis. Há outros custos. A escola de Ciências Sociais já compreendeu isso, já percebeu isso, já nos está a apoiar, está-nos a apoiar bastante bem em relação ao que a Universidade do todo se tem esquecido de fazer. Mas é isso, com o nosso esforço, com a nossa dedicação, isto vai indo. Por falar nessas colaborações com as câmaras e não só, falou também do turismo, como é que olha para o futuro da arqueologia e que desafios é que esta enfrenta? A arqueologia passa neste momento por um problema grave, sobretudo no que diz respeito ao emprego. Empregar arqueólogos. Quando existem muitas obras em curso, nós temos uma grande procura, nós arqueólogos temos uma grande procura. Quando falo de obras de grande envergadura, como foi, por exemplo, o caso do Alqueva. Nós colaboramos no Alqueva com equipas várias nossas de alunos e havia uma procura desmesurada de arqueólogos que foram todos trabalhar para o Alqueva, que eram obras de grande envergadura que captavam e era necessário fazer investigações antes de se construir, seja o que for. Quando há obras do Estado a decorrer, a arqueologia tem força porque há procura. Quando as obras estão limitadas àquilo que agora nós vemos praticamente investigação, ou melhor, praticamente investimento é zero, a arqueologia está, digamos, pelas horas da amargura. Não há empregos. As autarquias já começaram a perceber que é importante terem nos seus quadros pelo menos um arqueólogo, e quase todas as câmaras que eu conheço, já quase todas têm um arqueólogo. Se não têm um arqueólogo, pelo menos têm um protocolo de colaboração com alguma entidade que tenha arqueólogos, mas esse é o futuro, é haver obras. Se houver obras, nós temos trabalho. Se não houver obras, nós estamos um bocado limitados. Porque a investigação pura e dura da arqueologia, nós não temos grandes apoios do Estado. Poucos são os projetos aprovados pela FCT para a arqueologia. Poucos, muito poucos. Porque nós precisamos de coisas que às vezes são um bocado bizarras para os senhores que mandam nessas entidades que são as que podiam subsidiar. Quando nós dizemos, nós precisamos de pás, precisamos de picaretas, mas vocês precisam de pás e picaretas para quê? Para cavar, como é óbvio. Nós precisamos de trabalhar, nós precisamos desses equipamentos. E às vezes é difícil fazer compreender a essas pessoas que esses equipamentos são fundamentais. Não é a alta tecnologia que nós precisamos de uma tecnologia às vezes até bastante simples. O caso de uma máquina fotográfica. Comprar uma máquina fotográfica, sim senhor, mas às vezes há apoio para comprar uma máquina fotográfica de 5.000 euros, mas não há apoio para comprar uma máquina fotográfica pequena para poder levar para o campo. Portanto, às vezes há aqui uns desencontros. É o caso, por exemplo, dos apoios da Comunidade Europeia. Às vezes há dinheiro para comprar coisas de muita envergadura, mas coisas de pequena envergadura que nós necessitamos não são elegíveis, o que nos deixa, às vezes, assim, completamente perplexos. Como é que isso é possível? Isto é o futuro, não sabemos o que é, mas o futuro acho que passa um pouco exatamente pelas grandes obras de construção que possam vir a desenvolver-se, e parece que estão a apostar já nisso,
onde vai haver novamente empregabilidade para os arqueólogos. E principalmente conhecer o passado. Muito obrigado, professor, por esta entrevista. Muito obrigado também. Obrigado.